Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que você estiver assistindo. Para quem não me conhece, eu sou a Manuela e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo em que o Senhor quer te entregar uma palavra. E conforme o combinado da gente estudar, meditar, na verdade, a cada semana um Salmos, hoje é a vez dos Salmos 3, tá bom? A gente vai ler sobre ele e comentar. Eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a minha meditação em si nessa palavra, tá bom? Mas antes da gente começar, eu quero pedir para você que, se você puder, curta, comente e compartilha, tá bom? Compartilha para o máximo de pessoas que você puder, que a gente venha ser canal de bênção na vida das pessoas, tá bom? Que nós sejamos, né, compartilhadores da palavra do Senhor, tá bom? Que a gente vá pelo mundo inteiro e pregue a palavra do Senhor. Que a gente venha fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos pegar nossa Bíblia e eu vou ler em duas traduções para vocês, tá bom? Eu acho que eu daqui para frente vou fazer isso, como eu fiz no vídeo anterior, no Salmos 1 que eu não fiz. No Salmos 1 que eu li só da nova versão atualizada de hoje, mas a partir de hoje, acredito que a gente vai fazer esse intercâmbio aí entre essas duas traduções, tá bom? Para mim, assim, é muito enriquecedor no texto entender entender, entre aspas, né, de duas formas diferentes, porque na tradução mais antiga tá um jeito e na tradução mais nova tá de um jeito. Então, para mim, isso é significativo. E não sei se para você mas eu não sei se para você mas eu recomendo. Eu recomendo porque além de você entender o texto com a nova versão de hoje, com novas palavras, você vai compreender o que estava mais próximo do texto original no hebraico, no aramaico ou no grego. Nesse caso, se eu não me engano, é no hebraico, que o salmo, se eu não me engano, é escrito no hebraico. Vou confirmar isso para vocês aqui, tá bom? Vamos lá, vamos pegar nossa Bíblia para a gente fazer a meditação. Abra sua Bíblia junto comigo lá em Salmos 3 e a gente vai ler primeiro na nova versão atualizada de hoje e depois a gente vai ler na versão Almeida, revista e corrigida, se eu não me engano é isso. Vamos lá. Diz assim: Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu clamo o Senhor para me ajudar. Eu chamo o Senhor para me ajudar. E lá do seu Monte Santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Amém? E a gente vai ler de outra. Só tava pegando a minha Bíblia ali, minha outra. E, eu esqueci de falar para vocês. O título lá daquela versão diz assim: Oração pedindo a ajuda de Deus, tá bom? Nesse título é assim, mas eu acredito que eu vou colocar esse outro título aqui, que é dessa tradução que eu vou ler. Que nessa tradução, o título tá assim: Confiança na adversidade. Eu acho que esse resume mais também. Não que eu não poderia colocar oração pedindo a ajuda de Deus, isso também é bom, mas eu acho que eu vou colocar esse aqui da confiança na adversidade, tá bom? Na outra tradução está escrito assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim.
Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Porém, tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Quantas vezes, né, gente? Aqui eu vou só citar para vocês o primeiro versículo que eu vou comentar, né? Que é: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Quantas vezes, né, gente, a gente se enxerga em um cenário onde existem pessoas contra a gente, ou até mesmo numa batalha espiritual, né? Que a gente sabe que a gente não luta contra a carne nem contra o sangue, mas contra as autoridades e os poderes do maligno, né? As autoridades do maligno, do mal. Então, a gente não luta contra os seres humanos. E aí você, não sei em que contexto você se encaixa. Se é em batalha contra as pessoas e etc., né, entre aspas, porque a gente não luta nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes do mal que está agindo contra a gente, tá bom? E que o maligno, ele pode usar um dos seus, ou seja, uma pessoa que não tem o Senhor Jesus Cristo, para que venha nos ferir, para que venha estar contra nós. Isso pode acontecer. E também existe a batalha espiritual, que pode envolver pessoas e pode não envolver. A batalha espiritual é aquela que a gente não consegue ver com os nossos olhos, mas que a gente sabe que acontece e a gente consegue enxergar no nosso dia a dia. Então, não sei em que contexto você se encaixa. Nesse contexto, Davi, ele estava fugindo do seu filho Absalão, se eu não me engano, porque ele tinha tomado o trono do seu próprio pai. Ele havia se revoltado e ele tinha tomado o trono do próprio pai, né? Davi já era rei e ele simplesmente se revoltou e quis tomar o trono do seu pai. E aí Davi teve que fugir novamente, porque ele passou mais de anos fugindo de Saul antes de se tornar rei, né? E antes dele se tornar rei, essa perseguição de Saul com Davi aconteceu e Davi teve que fugir, né? Passar quase aí muitos anos mesmo fugindo de Saul. E agora ele está fugindo do seu próprio filho, né? O seu próprio filho se revoltou contra Davi e ele teve que fugir. Então é nesse contexto que Davi ele escreve esse salmo. E aí ele diz: muitos podem pensar, muitos inimigos podem pensar, eles estão dizendo contra mim, né? Na versão atualizada de hoje está escrito assim: eles dizem contra mim que Deus não contra. Ele diz assim, eles conversam no versículo 2, eles conversam ao meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Ou seja, o que está acontecendo? Os inimigos estão dizendo que Deus não está com Davi, que Deus não vai ajudar ele, que Deus vai deixar ele nessa situação e ele não vai mais ser rei. E quantas vezes isso acontece com a gente, né? Quantas vezes a gente é julgado, né? Não sei se bem é essa palavra, mas algumas pessoas dizem sobre nós, né? Que Deus não nos ajudará, que Deus não vai nos tirar dessa situação, que Deus não vai nos dar prosperidade. Não sei qual é o seu contexto, mas talvez os seus inimigos estejam dizendo isso ao seu respeito. E os próximos versículos diz assim: mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo, tu me dás a vitória e renovas a minha coragem.
Eu tô lendo, fazendo intercâmbio entre as duas traduções, tá bom? E aí tem o versículo 4, o versículo 4, que diz assim: Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu monte santo ele me responde. Eu me deito, durmo tranquilo e depois acordo, porque o Senhor me protege. Ou seja, o que Davi está falando? Davi está declarando, né? Está dizendo para si mesmo que Deus é o escudo dele, que Deus é quem dá a vitória para ele, que Deus é quem vai salvá-lo, sabe? Parafraseando aqui o que eu acabei de ler, Deus vai salvá-lo, sabe? Lá do seu Monte Santo, ele responde. E Davi, ele está sendo aqui usado pelo Senhor, porque é isso exatamente o que acontece com aqueles que confiam em Deus, com aqueles que entregaram suas vidas a Jesus, sabe? Sua vida, se você entregou a Jesus, sua vida está nas mãos de Deus. É Ele quem sabe se você vai para esse lado ou se você vai para esse lado, para o outro lado. É Ele quem sabe o que vai acontecer na sua vida, qual é o futuro reservado para você. E é nele que está a nossa segurança. Ele diz aqui: eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Ou seja, o Senhor é comigo, o Senhor me guarda, o Senhor me sustenta, o Senhor me abriga, sabe? O Senhor me refugia, porque o Senhor é comigo, porque eu entreguei minha vida a Ele e eu sei que Ele vai cuidar. Sabe? É isso que Davi, ele tá falando. Deus vai cuidar de mim, sim. Não importa o que os inimigos estão dizendo, Deus vai cuidar de mim. E aí ele diz assim, no 6: Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Ou seja, minha confiança está no Senhor. Eu não tenho medo dessas pessoas ou do que está acontecendo na nossa vida que está agindo contra mim. Eu não tenho medo, sabe? Porque o Senhor me protege, porque o Senhor é meu escudo, porque o Senhor é a minha vitória. A gente precisa declarar isso, gente, porque nós somos seres humanos falhos, nós somos seres humanos errantes, e se a gente não lembrar de quem Deus é, de o que Deus pode fazer na nossa vida, quando a gente está passando por certas situações e etc, etc, então a gente vai esquecer de quem Deus é, esquecer do que Ele pode fazer e a gente vai ter medo, sabe? E Davi, ele tá fazendo exatamente ao contrário. Ele tá declarando o que o Senhor é, lembrando de tudo, creio eu, lembrando de tudo que Deus já fez na vida dele, de tudo que Deus já proporcionou para ele viver. E tá falando: eu não tenho medo, o meu Deus me protege, o meu Deus é o meu escudo, é a minha a minha vitória, é Ele quem dá a minha vitória. E aí vem o 7: Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Ou seja, mais uma vez, ele está declarando que o Senhor é quem dá a vitória. E aí ele chama pelo Senhor, ele diz: vem, meu Deus, né? Parafraseando: vem, meu Deus, por favor, me salva. Por favor, olha para o que eu estou vivendo e me salva, sabe? Me salva daqui. Davi, ele tá gritando por socorro, né? E eu só consigo me lembrar agora da história, né? De Pedro e Jesus andando em cima das águas, como eu já preguei aqui para vocês, né? E quando Pedro gritou por socorro, Jesus foi lá imediatamente, estendeu a mão, segurou Pedro e levou até o barco novamente. Ou seja, ele está pedindo por socorro, ele está pedindo a ajuda de Deus. E quem pede a ajuda de Deus é salvo. Diz isso na palavra do Senhor, é salvo. Quem pede a ajuda de Deus estará salvo. Ou seja, em Deus a gente tem a nossa segurança. E aí ele diz: tu atacas os meus inimigos, tu humilha os maus e acabas com o seu poder. Ou seja, lei da semeadura, né? A gente planta, a gente colhe. E Deus, ele não deixa com que nem os bons
entre aspas, nem os maus, sem consequências. Tem consequências, porque tudo que a gente planta, a gente vai colher. E tudo que a gente não planta, a gente não vai colher. Então, aqui ele está dizendo isso, sabe? O Senhor ataca os meus inimigos, porque eles estão fazendo o que é mal e o Senhor não gosta do que é mal. E uma hora vai chegar o tempo do juízo. Davi ainda não tinha a noção que a gente tem hoje depois de Jesus. Claro que não é que mudou, não mudou nada. O Senhor continua tendo o seu juízo justo, mas o juízo de Deus, que a gente vai ver ainda, vai ser só lá no final dos tempos. Então é lá que a gente vai ver o juízo de Deus, é lá que a gente vai ver verdadeiramente a justiça se cumprindo. Mas é o que Davi está falando aqui. A justiça de Deus, ela vai ser feita. E por último, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo, ou seja, abençoa aqueles que são do Senhor. E é isso que eu peço para que o Senhor faça com todos nós que somos do Senhor. Nos abençoa, Pai. Nos abençoa, Senhor. Que o Senhor venha te abençoar. Que o Senhor venha te dar paz e resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor venha estar com você, venha estar comigo. Que a gente venha entregar a nossa vida a Ele e somente a Ele. Seja filho, seja filha do Senhor Jesus. Seja a menina dos olhos de Deus. E eu digo isso tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Porque mais para frente dos Salmos a gente vai ver que Davi ele faz essa oração: me protege como a menina dos teus olhos. E ele é homem, então isso vale tanto para homem quanto para mulher, tá bom? Então, gente, é isso. Eu não posso ficar mais porque eu vou precisar sair, mas eu creio que o Senhor ele já ministrou aos nossos corações confiança na adversidade, que a gente tenha confiança no que Deus é e no que Ele pode fazer. Primeiramente no que Deus é, principalmente no que Deus é, porque a gente não crer nele pelo que a gente vê que Ele faz. A gente precisa crer nele também, principalmente, não que a gente não creia nos feitos dele, mas a gente tem que crer principalmente pelo que Ele é, tá bom? Então, um beijo para todos vocês, fiquem com Jesus e Jesus ama muito vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até sexta-feira às 8 horas da noite, se assim o Senhor permitir, tá bom? Desculpa minha cachorra. Você já conhece o latido da minha cachorra, né? Bom, um beijo para todos vocês, gente, e até mais, se Deus quiser.